possamos ter mais tempo para responder as questões que forem levantadas, ok? Só um minutinho que eu vou compartilhar a apresentação com vocês. Todos estão vendo? Agora carregou. Carregou, Joelma. Tá ok. Então, vamos lá. Então, o auxílio indenizatório, ou o nosso per capita, né? A saúde suplementar. Afinal de contas, o que é o per capita? O per capita, ele é um subsídio oferecido pela União para o pagamento, para parte do pagamento dos servidores pensionistas, aposentados que possuem o auxílio médico, né, saúde, ou o plano odontológico. Tá? É importante frisar que só pode ser para um dos dois, tá? O auxílio, o per capita saúde, ele não é estendido para os dois, caso o beneficiário ou a beneficiária possua. Tá? Além disso, o per capita saúde, ele é estendido aos dependentes que estejam devidamente incluídos no assentamento funcional do servidor e da servidora. E quais são os dependentes elegíveis, né? Quais são os dependentes que eu posso incluir e posso receber o auxílio indenizatório de saúde por eles? Então, no caso, seria o cônjuge, companheiro ou companheira oriundos de união estável, companheiro ou companheira em união homoafetiva, desde que seguidos os mesmos critérios, os mesmos ritos da união estável, filhos e enteados solteiros até os 21 anos de idade, se inválidos enquanto durar a invalidez, filhos entre 21 e 24 anos. Nesse caso, é importante a gente frisar que para que esses filhos sejam dependentes e recebam pelo per capita saúde entre 21 e 24 anos, eles devem ser dependentes economicamente do servidor ou da servidora, eles não podem possuir renda própria e eles devem estar matriculados em curso regularmente reconhecido pelo MEC, por exemplo, uma faculdade. Tá? Então, eles têm que obedecer esses critérios para que eles possam receber entre os 21 e 24 anos de idade. E o menor sob guarda ou tutela concedida por decisão judicial. Quanto é, né, uma dúvida que a gente sempre recebe, afinal de contas, como é o cálculo referente ao que é repassado ao servidor, tá? O valor repassado, ele é oriundo de uma portaria, a portaria número 6, e ele é um cruzamento entre a renda, a remuneração do servidor ou da servidora e a idade dele e de seus beneficiários. Aqui é importante frisar que a remuneração, ela diz respeito a, por exemplo, o vencimento básico, o incentivo à qualificação, não é somente o vencimento básico. Tá? Então, por isso que, às vezes, surgem algumas dúvidas que não batem, né? Ah, não, meu vencimento básico é menor, por que está nessa faixa de remuneração? É porque a remuneração, ela engloba outras rubricas. Então, nós pegamos um exemplo aqui de um servidor ou de uma servidora que está na faixa de remuneração de R$ 3.500. E esse servidor ou essa servidora tem 52 anos de idade. Então, na nossa tabela, essa tabela está disponível também no catálogo do Sul Unifesp, ele faz o cruzamento. Então, o sistema ele faz o cruzamento da renda, que é uma renda que está entre R$ 3.000 e R$ 3.999,90, e a faixa etária entre 49 e 53 anos de idade. Então, nesse caso, esse servidor ou essa servidora, para ele, seria pago o valor de R$ 158,52. Ah, mas vamos dizer que esse servidor ou essa servidora também tenha um filho com 17 anos. Então, além do benefício que é pago ao servidor e à servidora, vai ser acrescido um outro, que é o valor do seu dependente. Então, nesse caso, o cálculo permanece com relação à renda, né? Porque a renda é a renda do servidor, então ela continua entre 3.000
e R$ 3.999,90, porém, a faixa etária, ela fica entre 0 e 18 anos. Então, além do valor de R$ 158,52 dele, pertinente a ele, ele também receberia o valor de R$ 122,71, oriundo do seu filho ou filha, com a faixa etária de 17 anos. Ok? Antigamente, até pouco tempo atrás, a solicitação do per capita saúde, ela era feita via SEI, tá? Então, os servidores, eles preenchiam um formulário, era montado um processo no SEI e encaminhado às áreas responsáveis. O SOGOV, nessa modernização das rotinas, ele habilitou a solicitação da saúde suplementar, do nosso per capita, via SOGOV, o que vai facilitar muito não só a vida dos gestores, das unidades de gestão com pessoas, mas para o próprio servidor, porque na palma da mão ele vai poder fazer a sua solicitação do per capita, fazer a alteração dos dados, ou até mesmo encerrar aquele benefício quando ele não estiver mais utilizando. Então, essa autonomia, que o aplicativo nos proporciona, ela é muito importante. Além disso, o servidor ele está dispensado de anualmente, para aqueles que já possuem o benefício, eles sabem que anualmente é preciso comprovar o pagamento do per capita do ano anterior. Então, geralmente entre maio e agosto, o servidor ele envia o seu comprovante de quitação do ano anterior para que ele fique em dia com os pagamentos que foram feitos. Então, com a solicitação via SOGOV, essa entrega anualmente ela está dispensada, o que facilita também bastante a vida do servidor e da servidora. E toda solicitação que o servidor ou a servidora fizer via aplicativo, ele também consegue acompanhar pelo próprio aplicativo ou pelo site do SOGOV, na aba solicitações. Então, ele consegue acompanhar os pedidos, se foram deferidos, se foram devolvidos e precisam de algum ajuste. Então, isso é muito importante, essa autonomia e essa facilidade que o SOGOV está proporcionando para nós, servidores e unidades de gestão com pessoas. Em sequência, nós vamos esmiuçar como solicitar, como recadastrar e alterar e como encerrar o benefício. Aqui a gente faz um aviso importante, porque além de solicitar das facilidades, de solicitar o benefício via SOGOV, o SOGOV impôs um recadastramento obrigatório. Então, é uma espécie de migração. Então, os servidores ou as servidoras que possuem atualmente o per capita saúde, que já tem o benefício em sua folha de pagamento, eles estão obrigados a fazer um recadastramento desse benefício via SOGOV. Esse recadastramento ele deve ser feito até o dia 31 de agosto, e ele vai começar agora no dia 25/7, quando houver a abertura do período de folha. Importante ressaltar, mais uma vez, todos os servidores que já possuem esse benefício estão obrigados a fazer esse recadastramento. E aqueles que não fizerem no período determinado, eles terão o benefício encerrado automaticamente, e esse benefício ele só voltará a ser pago a partir do momento que esse recadastramento ele for feito. Tá? Então, vamos seguir. Primeiro ponto que nós abordaremos é como solicitar o aplicativo, ou como solicitar o benefício via SOGOV. Então, como solicitar é para aqueles servidores que eles ainda não possuem, tá? Então, vai acessar o SOGOV, no bloco de solicitações da tela inicial, haverá um ícone chamado Saúde Suplementar. O servidor ou a servidora vai clicar nesse ícone, vai pedir para cadastrar assistência à saúde, porque ele não possui. Clicando nesse ícone, eles vão ser solicitados alguns dados. Então, eles vão pedir que você informe o número do registro da operadora da ANS. Esse número está disponível ou no contrato ou na própria carteirinha do plano. E também que você selecione o nome do plano de saúde, ok?
você vai informar os dependentes, lembrando que esses dependentes, eles têm que estar alocados no seu assentamento funcional. Tá? Então, vamos dizer que você coloque seu filho, sua companheira, seu companheiro, seu cônjuge, eles devem, primeiramente, estar cadastrados como seus dependentes na unidade de gestão com pessoas. Caso haja alguma inconsistência, o próprio servidor ou servidora pode verificar no seu cadastro de dependentes ou até mesmo entrar em contato conosco na unidade de gestão com pessoas para verificação, ok? Após isso, ele vai pedir para você informar o valor da mensalidade por cada beneficiário do plano. Então, seria o titular, que é o servidor ou servidora, e os seus dependentes, caso hajam. Vai anexar os documentos solicitados. Geralmente, os documentos que eles estão pedindo são contrato, né, do plano de saúde, a parcela atual, né, o boleto e o comprovante de pagamento. Aqui vale ressaltar que esse comprovante ele não pode estar na condição de agendamento, porque o agendamento ele é uma promessa de pagamento, ele não é uma confirmação. Então, anexados os documentos, vai abrir uma página para que vocês confirmem os dados que vocês informaram, né, da sua solicitação. Conferindo os dados, basta aceitar os termos de adesão, né, que serão apresentados, e esse requerimento ele será direcionado para a área de gestão com pessoas. Aqui é importante fazer um lembrete que no próprio aplicativo ou no site do Solgov, depois que são incluídos os documentos, as solicitações, é importante assinar a solicitação. Haverá um campo para que o servidor não só inclua os documentos, mas também assine, porque os documentos que chegarem sem assinatura, as solicitações, elas serão devolvidas. É importante que os servidores, as servidoras, assinem os seus pedidos. O servidor e a servidora, ele poderá acompanhar a sua solicitação no próprio site ou no aplicativo do Solgov, no módulo, né, na parte de requerimento de solicitações. Importante acompanhar o pedido até que ele seja efetivamente deferido, pois pode acontecer de algumas pessoas incluírem, por exemplo, incluir um documento, nós verificamos, não está muito legível. Então, essa devolutiva, ela se dará sempre pelo aplicativo. Então, o servidor solicita e acompanha as suas solicitações até que o benefício seja efetivamente deferido, ok? A próxima etapa, então, depois de solicitar, nós vamos alterar ou recadastrar. Aqui, mais uma vez, importante ressaltar que nós temos o recadastramento obrigatório para aqueles que já possuem o benefício. Esse recadastramento obrigatório, ele é obrigatório até dia 31 de agosto de 2022, e aqui na universidade ele vai começar na segunda-feira, dia 25/7, tá ok? Os passos, eles são muito parecidos, né? Então, nós vamos acessar o Solgov na parte de solicitações do per capita, né, saúde suplementar, e haverá uma opção alterar ou recadastrar, né? É a mesma opção. Nesse caso, os servidores selecionarão essa opção. Ele vai pedir o número de registro da operadora da ANS e também para você selecionar o nome do seu plano de saúde. A partir disso, conferir os dados, né? Conferir se os seus dependentes estão alocados, caso existam, né? Se eles estão alocados de forma correta, se estão todos lá, se está faltando algum, se há alguma inconsistência. Estando correto, ele vai abrir a parte das mensalidades, né, dos valores, e o servidor e a servidora deverão informar o valor de todos os que estão no plano e que são dependentes. Então, vai ser do titular, que é o servidor ou a servidora, dos seus filhos, companheiros, cônjuges, os que estiverem alocados como seus beneficiários. Vai ser solicitado novamente que se anexe os documentos, né, que os documentos sejam anexados, assim como anteriormente, geralmente contrato, né, o contrato de prestação de serviços, o boleto com comprovante de pagamento, vai abrir uma página de conferência dos seus dados, da sua solicitação, estando de acordo, concorde com os termos apresentados, e assim como no caso da solicitação, acompanhe os pedidos realizados, né,
na parte de requerimento de solicitações, ok? A última opção é a de encerrar. Então, nesse caso, é importante frisar que aqui não é encerrar o vínculo do servidor com a prestadora de serviços. Isso o servidor faz entre ele e a prestadora. Aqui é encerrar o benefício em folha de pagamento. Então, por exemplo, decidi que eu não vou ter mais o plano de saúde, não tenho um outro plano de saúde para substituir agora, ou um plano odontológico, então eu preciso encerrar o recebimento desse benefício. Lembrando que qualquer recebimento indevido é passível de reposição ao erário. Então, uma vez que eu não tenha mais o plano de saúde ou não tenha mais o meu plano odontológico, eu preciso encerrar esse benefício no SOLGOV, para que eu não receba indevidamente. Então, nesse caso, eu vou acessar o SOLGOV mais uma vez, acessar o ícone de saúde suplementar, selecionar a opção encerrar plano. Importante no encerramento do plano, o documento obrigatório será a quitação junto à prestadora de serviços. Esse documento ele é obrigatório. Então, você vai anexar, conferir a solicitação, né, conforme as informações que foram prestadas, concordar com o termo e aguardar o devido deferimento pela unidade de gestão com pessoas. Lembrando que o encerramento também é possível ser acompanhado no ícone de requerimento das solicitações feitas pelo servidor, tanto no aplicativo quanto no website. Dando prosseguimento. Agora que nós colocamos algumas informações importantes. Tá? Os documentos anexados, eles devem estar legíveis. Caso eles não estejam, a solicitação ela é devolvida. Isso é importante para fins de auditoria, para órgãos de controle. Então, sempre fiquem atentos ao documento que vocês estão anexando, tá? As solicitações do SOLGOV, tanto para inclusão do plano, né, a solicitação em si, alteração ou recadastramento ou encerramento, elas devem ser feitas com período de folha aberta. Nós verificamos que quando a folha está fechada, há algumas inconsistências sistêmicas. Então, por exemplo, nessa folha agora, essa folha ela terá o início no dia 25/7, que é segunda-feira que vem. Então, a partir desse momento, podem ser feitas as solicitações. Como os servidores sabem que a folha está aberta? No site do ProPessoas é colocado mensalmente o cronograma atualizado da folha. Então, ele pode acompanhar esse cronograma no site da ProPessoas e no próprio catálogo do SUA, que é encaminhado. Então, reforçando, o recadastramento e as solicitações, a partir de agora, começarão na segunda-feira, no dia 25/7. Como eu disse anteriormente, não serão aceitos comprovantes de pagamento no formato agendamento, porque o formato de agendamento ele é uma promessa de pagamento e não uma efetivação do pagamento em si. O pagamento do benefício, ele se dará a partir da data da solicitação. Então, não há pagamento retroativo. Então, digamos que eu tenha um plano de saúde desde janeiro, mas eu fiz a solicitação só agora. Então, o pagamento, ele se dará a partir da data que eu faço o pedido. Digamos que eu faça na segunda-feira, ele vai valer a partir do dia 25/7. Então, não haverá pagamento retroativo nesse período que eu já tinha o plano, mas eu não tinha feito a solicitação. Inicialmente, a modalidade de adesão disponível do plano é plano particular, que basicamente é a grande maioria, né, dos planos, que é esse plano que nós pagamos, e depois nós pedimos o ressarcimento via per capita suplementar. Os canais de atendimentos e dúvidas, então, no caso do hospital universitário, o setor responsável é o setor de pagamentos do HU, sendo o e-mail de contato pagamentos.hu@unifesp.br, sendo possível a abertura de um ticket também através do atendimentos.unifesp.br. Reitoria e demais campos, o setor responsável é a Coordenadoria de Cadastro de Pessoal, sendo o e-mail cadastro.drhreitoria@unifesp.br, também sendo possível a abertura de um ticket através de atendimento.unifesp.br. Fiquem tranquilos que toda essa apresentação, todas as informações importantes, elas estão disponíveis no catálogo do SUA.
Então, essas informações, além da gravação que será disponibilizada através do SUA, vocês terão todas essas informações para fazerem as suas solicitações, recadastramentos, encerramentos, e nós também, na unidade de gestão com pessoas, ficamos à disposição para atendê-los e auxiliá-los no que for preciso. Muito obrigada. Obrigado, Joelma. Muito clara aí a apresentação. A gente já tem mãozinha levantada aqui. Alguma dúvida? Acho que é Eliana, a primeira que levantou a mão. Eliana, bom dia. Bom dia. Obrigada, Joelma, pela apresentação, foi bastante esclarecedora. Eu só tenho dúvidas em relação, você fala em assinar documentos. Veja bem, eu vou postar o meu contrato do convênio, assim como o meu boleto. Eu tenho que assinar cada página do contrato, boleto? O que seria isso? Não, Eliana, bom dia. No Solgov, depois de incluir os documentos, há uma opção, né, de assinar pelo próprio aplicativo, na verdade, é como se fosse uma confirmação da sua solicitação. Então, essa assinatura ela é feita no próprio aplicativo, é uma opção que você faz no aplicativo, não precisa assinar as páginas dos contrato. Entendi. Essa é uma dúvida. A outra seria, eu sou pela aliança, né, o meu plano, e é em débito automático, acho que todo servidor aqui só tem essa opção, né, a aliança não te dá outra opção, né, é débito automático todo dia que a gente recebe, dia 1º de cada mês. Como é que eu vou arrumar um boleto? Eu não entendo, vou ter que tirar uma foto do meu extrato bancário e anexar, seria isso? Isso, Helena, no caso, até inclusive reforçando para os servidores que têm, inclusive, débito, tem alguns servidores que eles têm o débito direto na folha de pagamento. Então, no seu caso, que é débito automático, você pode tirar uma cópia do extrato do débito, né? Do débito confirmado, não precisa ser do seu extrato completo, né? Do débito confirmado, e no caso dos servidores que possuem o débito já direto na folha de pagamento, aí coloca uma comprovação do contra-cheque, né, uma cópia do contra-cheque, só para que eles tenham uma ideia dos valores. Lembrando que isso é feito só uma vez, tá, Eliana? Uma vez deferido, uma vez incluídos esses documentos, você não vai precisar mais anexar esses documentos, tá? Ok, obrigada, viu? Imagina. E até aqui reforçando, né, Joelma, que a pergunta da Eliana foi muito boa, a questão da assinatura, né, que é uma dúvida que os servidores e servidoras têm apresentado. Então, na verdade, é meio que uma assinatura digital pelo aplicativo, como a Joelma explicou também. O Ivan também levantou a mão. Bom dia, Ivan, sua pergunta. Bom dia, pessoal. Estão ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Bom dia a todos. Joelma, parabéns pela apresentação. Foi ótimo. Só uma dúvida que é o seguinte. Eu estou com o Solgov aqui aberto pelo meu celular, na opção saúde suplementar. Eu já tenho um plano de saúde, acho que há uns 2 anos, pela Aliança também, assim como a colega falou agora há pouco. No Solgov aqui, ele mostra que eu não tenho nenhum plano. Então, eu tenho que cadastrar isso agora? Esse plano, nessa opção do Solgov Saúde Suplementar? Isso. No caso, Ivan, você já tem ele implantado na folha, você vai pedir para recadastrar. Quando você recadastrar, ele vai pedir os dados do seu plano. Ele vai pedir o código da ANS, que ou vai estar no contrato ou na sua carteirinha, né? Uhum. E aí você dá o prosseguimento. Então, realmente, é aquela migração, né? Por mais que você já tenha na folha, o Solgov, ele precisa reconhecer que você tem esse plano, e esse reconhecimento é feito pelo recadastramento. Perfeito. Bom, esse plano que eu tenho não tenho como dependente meu filho nem a minha esposa, mas eu tenho um plano odontológico, e aí já não é pela Aliança, e sim pela Sul América, aqui tem o meu filho. Uhum. Aí eu tenho que fazer esse cadastro também, e eu vou estar recebendo uma ajuda além dessa que eu já tenho, é isso? Não, Ivan, na verdade você tem que optar, ou você recebe pelo plano de saúde, né? Ou você encerra o plano de saúde, solicita pelo plano odontológico, e aí no plano odontológico receberiam você e o seu filho. Entendi.
Tá bom. E, o Ivan, e também bom dia a todos. O Ivan, lembrando que para o seu filho fazer jus ao benefício do per capita, ele tem que estar incluído no seu contrato. Perfeito. Tá certo? Tá certo. Tá ok, então. Muito obrigado. Bom, na sequência, tem o José Carlos e depois a Juliana. Bom dia, André. Bom dia, José Carlos, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Muito obrigado pela apresentação. Obrigado, Fabiano, pela resposta. A minha dúvida é bem simples, André. Nós que temos o DNA muito antigo, né? Como a gente diz, data de nascimento antiga, a gente tem algumas dúvidas do plano prático, né? Eu tenho o mesmo plano há 20 e tantos anos. A Prevent Senior começou muito pequena e o contrato ele foi feito manual. Ele foi feito escrito, né? E eu assinei, eles assinaram. Então, a minha dúvida é o seguinte: mesmo que eu escaneie isso de uma maneira perfeita, eu acredito que o contrato vai ter algum problema de identificação. Existe como substituir isso, por favor? Se você quiser, José, bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Fabiano, mais uma vez. Muito obrigado aí, viu? Vocês são muito bacanas. Que bom, estamos aqui para isso, né? Dar suporte para todos vocês. Ô, José, então, você pode anexar a carteirinha, certo? A carteirinha do seu plano de saúde também, um comprovante do boleto da Prevent Senior, por gentileza. Sem problema nenhum. Tá bom? Minha Porque o dúvida contrato é antigo mesmo. Minha dúvida é só sobre esse contrato, porque eu vou também anexar o contrato, mas eu tenho quase que certeza que ele vai dar problema, porque foi feito à mão. Coisa de gente antiga, viu, Fabiano? Época antiga inteira. E não esquece de assinar, quando você finalizar de anexar todos os documentos, é muito importante assinar, que a assinatura ela funciona como uma autenticação que você está assumindo como servidor os documentos apresentados, tá bom? Tá bom, muito obrigado, um bom dia. Nada, bom dia. Bom dia, Juliana, tudo bem? Pode continuar. Bom dia, pessoal. Obrigada aí pela disponibilidade de vocês. Eu estou chegando agora na Unifesp, removida de outra instituição. E eu já cadastrei a minha solicitação via Solgov, no dia 22/6. Só que logo em seguida uma servidora disse que era necessário solicitar ainda da forma antiga, que vocês ainda não estavam totalmente adaptados. Eu devo pedir via SEI também, ou eu mantenho só no Solgov? E outra, qual é o prazo para análise, Fabiana, que eu solicitei via Solgov 22 de junho? Aí eu queria saber a estimativa de prazo e se é necessário solicitar também da forma antiga. Só essas dúvidas. Somente no Solgov, porque tudo vai ser automatizado no Solgov. Agora, o prazo, o que acontece, tudo depende do sistema, como a Joelma verificou. Dia 22 de junho, é provável que a Folha ainda estava fazendo a sua homologação, fazendo as suas pequenas atualizações. Mas em julho, agora, se não entrou, em agosto é possível que seja feita toda a atualização. Mas tem que aguardar no sistema mesmo, as atualizações dos dados. É só pelo Solgov mesmo, Juliana. Tá bem, então. Que ainda se encontra em análise, então ainda não, com certeza não foi deferido, então não deve ter entrado nessa folha, né? E, Juliana, no caso, isso, com certeza, se está em análise, ainda está em processamento. E no caso de indeferido, talvez seja você não assinou, tem que assinar, autenticando os documentos apresentados. Tá bem, tá bem. Tá bom? Se caso de indeferido, faça novamente o procedimento com a data e autentique os documentos na assinatura, tá bom? Muito obrigada, Fabiana. De nada. Aproveitando aqui, até pela experiência da Juliana, né? Para a gente também, Juliana, está sendo um processo novo, né? Assim como é para nós, enquanto servidores, também é para a gente, enquanto gestão de pessoas. Porque a gente tem vivenciado nesses últimos meses, né, muitas mudanças, né? Então, essa digitalização está bem forte. Por um lado, é muito bom que traz bastante facilidade para a gente não precisa ficar se deslocando,
não precisa ficar enviando e-mail, enviando papel, né? E com o tempo a gente vai acabar se habituando também. Agora, até na dinâmica do sistema, o sistema da gente ele tem uma característica, né, que, na verdade, assim, quando a gente fala o sistema da gente, ele é o sistema da administração pública federal. Tá? A gente está falando do sistema SIAP, que é o nosso sistema de pagamento. Esse sistema ele roda a folha de uma quantidade imensa de órgãos. Então, assim, a folha de pagamento, o que acontece? Quando ele vai processar a folha de pagamento, ele fecha. Então, o nosso sistema ele fica ali praticamente quase uma semana fechada. Né? Nesse período em que o sistema está fechado, ele não permite nenhum tipo de atualização. Então, por exemplo, numa situação normal, quando a gente entra ali pelo SolGov, eu mudei de endereço, eu vou atualizar meu endereço. Você vai entra no aplicativo, você faz a alteração, em segundos isso já está disponível para a gente no SIAP. Isso é com a folha aberta. Quando a folha está fechada em processamento, todas essas solicitações que a gente vai fazendo, elas meio que vão entrando numa fila. E aí só quando o sistema reabre que ele descarrega. Né? No caso dessa dinâmica da saúde suplementar, a gente ainda está também analisando como que isso está se processando dentro do sistema, porque é novo, né? Tudo é muito novo. E é um período em que eles estão, assim, o órgão central de pessoal civil, que é a nossa instância ali junto ao Ministério da Economia, que nos dá as diretrizes na área de pessoal, né? O que nós podemos fazer, como devemos fazer, quando deve ser feito o recadastramento. Na verdade, todas essas ações, ela não é definida a nível local, né? Todas essas diretrizes, elas vêm lá desse órgão junto ao Ministério da Economia. Então, muitas vezes, eles estão também ali mexendo muito no sistema para fazer atualização. Hoje, a gente está vivenciando um momento bem diferente, né? Bem particular, que os sistemas eles estão se integrando. Né? A gente brincava que a gente tinha um monte de sistema, tudo fragmentado. Hoje, esses sistemas eles estão se concentrando, estão convergindo tudo para o SolGov e SIAP. Então, eles se conversam. Muitas vezes, quando a gente vai fazer uma solicitação e a folha está fechada, nossa, acontece um monte de inconsistência. E às vezes você não está fazendo nada errado. É só o sistema mesmo que ele está com alguma instabilidade, porque os técnicos lá em Brasília estão mexendo no sistema, estão desativando função, estão migrando função. Isso também acontece muito para a gente. Tá? Então é importante, assim, se você fez às vezes uma tentativa, no período que a folha está fechada e ela não foi ativada, aguarda uns dias, espera a folha reabrir e faz de novo, que aí geralmente vai dar certo. Tá? A gente tem observado essas características também no sistema. Bom, eu acho que não tem nenhuma mãozinha levantada aqui agora, né, gente? A Joelma está colocando aqui no chat a reabertura da folha, e como ela informou na apresentação, no site da ProPessoas tem sempre essa informação do cronograma de folha. Para a gente ele é bem importante também. Tá? Tem algumas dúvidas aqui no chat, mas eu estou vendo que a Fabiana já está respondendo, né, Fabiana? Perguntaram novamente sobre a questão da assinatura, se essa assinatura teria que ser cadastrada, né? Se ela já estava no SolGov, ou teria que ser cadastrada. Joelma, você quer falar um pouquinho mais sobre essa questão da assinatura? Acho que só para a gente tentar ainda puxar um pouquinho aqui para esclarecer para o pessoal. Então, a assinatura, quando nós cadastramos o SolGov, geralmente nós criamos uma senha, uma digital, uma senha. Então, na verdade, é essa assinatura que ele vai pedir, é uma confirmação. Então, não precisa recadastrar, criar uma digital e imputar para o SolGov. Quando a gente habilitou o aplicativo, ele já tem essa assinatura cadastrada, então, na verdade, é uma confirmação. Geralmente, a confirmação se dá com a sua senha ou com a sua digital. Né? É só realmente, foi como a Fabiana falou, é você confirmando que aqueles dados que você incluiu são verdadeiros. Então, é uma assinatura, uma assinatura dentro do próprio aplicativo. Obrigado, Joelma. Correto, Joelma, isso mesmo, porque quando a gente acessa com o nosso CPF, com nossa senha, a gente já está se autenticando. Tanto que quando a gente acessa o SolGov, aparece lá, bem-vindo, servidor Fabiana, aposentado, inativo. Então, ali a gente já está logado. Quando a gente assina, já vai estar logando com o nosso usuário. Entendeu? Obrigada. Meninas, tem uma pergunta aqui do Kleber que é bem interessante. Talvez outros servidores e servidoras também tenham dúvida. Então, o Kleber fala aqui, ó, bom dia, sou divorciado, mas pago o plano de saúde do meu filho.
Não é por decisão judicial, mas eu pago. Tenho guarda compartilhada. Posso incluí-lo também? Acho que é uma pergunta bem interessante. Se o servidor for titular do plano de saúde e ele está incluído seu filho como dependente, os pais jus já recebeu o per capita pelo filho, sim. O que acontece muito, André, é que muitas pessoas têm o plano de saúde só para o filho, não para o servidor, entendeu? Então, isso não pode, porque ou a minha esposa tem um plano, mas eu que pago o plano da minha esposa, posso receber o per capita? Não. Porque, de acordo com a portaria 1 de 2017, é obrigatório o servidor ser titular do plano de saúde e os dependentes estar incluso no contrato. Somente no caso da Prevent Senior, que não autoriza a inclusão de dependente, que pode a pessoa assumir o servidor nesses casos, tá bom? Ok, Fabi, obrigado. Então, Kleber, nesse caso, é importante que seu filho ele conste, né, como seu dependente nos assentamentos funcionais e que ele conste também no seu plano, que você seja o titular desse plano e ele faça parte como um dos dependentes. Aí você também vai poder fazer essa solicitação e fazer jus aí a receber o benefício, tá bom? Tem uma mão levantada agora do Milton. Milton, bom dia. Bom dia a todos, não sei se todos Sim, ouvem. Estamos ouvindo, Milton. Parabéns, Joelma, André, Fabiana, por os esclarecimentos, muito ótimos. Eu fiquei com uma dúvida, o valor do per capita, ele é atualizado automaticamente quando você sobe de salário ou de idade? Sim, Milton, bom dia. No caso, quando há uma alteração, seja na renda ou seja na faixa etária, o próprio sistema faz esse cálculo de acordo com a portaria vigente, com a tabela vigente. Ótimo, obrigado. Imagina. Bom, eu não estou vendo mais nenhuma dúvida aqui no chat e nenhuma mãozinha levantada. Então, se a gente não tiver mais perguntas aqui desse assunto, a gente vai estar esgotando e passando para o próximo tópico aqui da nossa reunião. Vou perguntar aí mais uma vez, alguma outra dúvida, gente, no chat. Lembrando também que as nossas equipes no departamento, elas estão à disposição. Tem as equipes também dos servidores que estão ali lotados no hospital universitário, as equipes ali da coordenadoria de gestão com pessoas do HSPHU, que estão também ali às ordens para esclarecer as dúvidas. A gente, reforçando, tem o catálogo de serviços, né, que o Jean acabou de colocar aqui no chat, o endereço ali, nesse endereço em específico, estão disponíveis as informações sobre o auxílio indenizatório à saúde, esclarece bastante, tem as perguntas frequentes, né, aquelas dúvidas que mais a gente tem recebido ali no RH também. Tá? Então, lembrando que esse encontro ele vai ficar gravado, ele está sendo gravado, e a gravação logo mais vai ser disponibilizada também. Né? Depois que a gente terminar, aí, entre hoje e amanhã, nossa equipe vai estar enviando um mailing aí por e-mail, avisando que a gravação está disponível e o link para quem depois quiser revisitar, tirar uma dúvida de novo. Fica aí toda esse nosso esforço, tá? Para ajudar a comunidade a entender esse momento novo aí que a gente tem vivido com tanto serviço novo, com tanto serviço digital, tá bom? Bom, Joelma, obrigado, Fabiana, super obrigado também. Então, a gente agora vai passar para um outro tema, que é bem importante também aqui para nós, enquanto servidores públicos, que é relacionado à acumulação de cargo público, né, cargo, emprego e exercício de atividade privada, principalmente para os servidores que estão ali atuando, né, no Hospital Universitário, Campo São Paulo, aqueles que são profissionais da saúde, são informações importantes. Por quê? Na nossa área de administração de pessoal, a gente recebe muitos, mas quando eu digo muitos, gente, são muitos mesmo, muitos apontamentos do Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União. Nesse último mês, a gente recebeu cerca de 500, um pouco mais de 500 apontamentos. Então, são 500 servidores da nossa universidade que a gente vai ter que convocar. Né? Como que funciona? A gente vai ter que chamar esse servidor, explicar para ele, olha, o órgão de controle tal identificou numa trilha de auditoria que você possivelmente possui outros vínculos públicos, e ele está pedindo esclarecimentos. E aí o servidor ele tem que apresentar ali uma documentação, e essa documentação realmente ela tem que estar em conformidade. Então você não pode ter sobreposição de horários, você não pode ter, por exemplo, eu trabalho na Unifesp até às 7, e eu entro no servidor público às 7 horas.
não dá, tem que ter ali um intervalo entre um e outro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Eu vou disponibilizar aqui a apresentação, só um segundinho. Lembrando que todo esse material, depois ele vai ficar disponível também, tá? Para vocês poderem consultar aí, tirar uma dúvida no futuro. Bom, então a gente vai falar um pouquinho agora de acumulação de cargos, empregos públicos e também o exercício de atividade privada, que é o servidor que tem um cargo público, mas ele também tem um outro cargo na iniciativa privada, em alguma outra instituição privada que não seja pública. Bom, o que a gente tem observado nos últimos meses, que inclusive foi um dos pontos assim que nos motivou, né, a fazer esses encontros e ajudar a comunidade a entender um pouquinho como que funciona a questão da acumulação, o que é permitido, o que não é permitido, o que a Constituição estabelece, né? Então, no caso de acumulação de cargo público, a gente tem observado um aumento dos apontamentos dos órgãos de controle. Quando a gente fala aqui dos órgãos de controle, a gente está falando Tribunal de Contas da União, que é o TCU, Controladoria Geral da União, que é a CGU, e também Ministério Público Federal. Então, são essas 3 instâncias que atuam de uma forma muito intensa relacionada a esse tipo de situação, que é da própria função deles, né, a característica deles de exercer esse controle, né? Então, geralmente, quando vem esse tipo de apontamento para a Unifesp, não é exclusivo da Unifesp, é um movimento que eles fazem em todos os órgãos, tá? Então, não é só com a gente, mas no nosso caso aqui a gente tem uma quantidade bem grande. Bom, o que acontece? Ali, quando chega para a gente tem ali que apresentar um esclarecimento para esse órgão, né, para essa instituição aí. E a gente tem que falar ali sobre a acumulação do cargo, se ela é lícita, se ela não é, tem que apresentar os horários que esse servidor faz na Unifesp, no outro órgão, tem que apresentar todos os vínculos que ele desempenha. E tem um outro ponto que é muito importante, sobre a questão da responsabilidade gerencial de empresas. Então, nós, né, aos servidores públicos, é vedado exercermos a atividade de gerência ou administração de empresas, né, de sociedade privada. No caso, não é que a gente não possa fazer parte de uma pessoa jurídica, de um CNPJ, né, ter parte em uma sociedade de determinada empresa. Nós podemos. O que a gente não pode ser administrador, até por questões ali relacionadas a possível conflito de interesse entre a administração pública e a administração daquela empresa. E muitas pessoas confundem um pouco isso, e acaba sendo bem complexo, porque é um apontamento também muito, muito recorrente dos órgãos de controle. Então, você pode exercer a sociedade, né? Depois o Roberto vai explicar um pouquinho mais, isso é mais para frente, mas você não pode exercer administração. Né? E quando a gente fala aqui dos órgãos de controle, como que eles levantam essas informações? Então, hoje, os sistemas, né, a gente tem vivenciado um período que os sistemas estão se aprimorando, estão se conectando também. Então, hoje são várias fontes de dados que esses órgãos, né, essas instâncias, elas utilizam. Então, uma é a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que traz ali todos os nossos vínculos empregatícios, o dia que a gente ingressou, o dia que a gente saiu, qual o CNPJ daquela instituição que a gente trabalha. No nosso caso também, SIAP, que é o Sistema de Administração de Pessoal da Administração Pública Federal, né, que ele faz a gerência, né, a gestão da nossa folha de pagamento, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica na Receita Federal, folha de pagamento de estados e municípios. Então, assim, são muitas bases hoje que os sistemas estão cruzando. Então, a gente tem que ficar muito atento, e nós, enquanto servidores públicos, é importante a gente seguir dentro da legalidade, porque é isso que nos vai ser cobrado, tá? Então, aqui em relação à acumulação, a acumulação de cargo público, ela está prevista ali no artigo 37 da Constituição Federal, e o inciso 16, ele diz o que é possível, né? Porque, via de regra, a acumulação de cargo público, ela não é permitida, né? Via de regra é vedado, mas o artigo 37 ali, ele traz algumas exceções que estão previstas na própria Constituição. Então, por exemplo, 2 cargos de professor, é legal, um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico, e esse técnico ou científico também tem alguns critérios ali, que muitas vezes as ligas jurídicas defendem, então também é uma acumulação tida como lícita. 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas,
um enfermeiro, um técnico de enfermagem, 2 cargos de médico. Então, a gente tem ali uma vasta permissão legal também em relação a isso. E ainda, aqui é bom reforçar que ainda que a gente tenha a permissão legal para acumular, tem que ficar muito atento em relação à compatibilidade de horários. Isso é outra situação muito recorrente que os órgãos de controle apresentam ali questionamentos, né? Então, é importante a gente ficar atento com a questão da compatibilidade dos horários. E quando a gente fala de acumulação pública, consideram-se também os cargos dos aposentados. Né? No parágrafo 10º do artigo 37 da Constituição, ele diz o seguinte, que é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadorias decorrentes dos artigos 40, 42 e 142, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, né? Ressalvado ali os cargos acumuláveis na forma da própria Constituição, cargos eletivos, cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Tem sido muito recorrente também. Então, o servidor, ele aposentou de um outro órgão, vamos dizer que ele tem aposentado do Estado, e aí ele ingressa num outro cargo público na Unifesp. Isso também está sujeito à auditoria e apontamento do órgão de controle, e ele tem que ali cumprir com a legalidade. Tá? Então, tudo isso, assim, são pontos bem importantes que a gente precisa observar sempre. Vou passar aqui agora para o Roberto continuar. Roberto? Ok, André, obrigado. Então, vamos continuar. Estão ouvindo bem? Tranquilo? Ótimo. Então, Ok, sim. Perfeito. Então, vamos continuar. Quais são os pré-requisitos para que a pessoa possa acumular esses cargos públicos? Então, primeiro, isso que o André acabou de informar, que são os cargos acumuláveis conforme a Constituição Federal. Depois, a ausência de prejuízo à carga horária e às atividades exercidas. Essa questão, ela vai se repetir em todas as situações. A gente vai falar mais para frente uma carga horária maior do que 60 horas, mas, embora a gente coloque aí, porque normalmente isso é citado textualmente, com relação à acumulação, com relação a cargas horárias maiores do que 60 horas, é óbvio que alguém com 20 horas, que não tenha nenhum outro vínculo, não vai poder deixar de apresentar, de não cumprir a sua carga horária, ou de ter prejuízo também com relação às suas atividades exercidas. Então, essa é uma questão que, embora a gente coloque, ela se estende a todas as situações. No cargo de acumulação, um pouco mais. Com relação à compatibilidade de horário, que o André também já citou, compatibilidade de horário quer dizer que os horários não podem se sobrepor. Viabilidade de deslocamento, isso quer dizer que a distância a ser percorrida, caso o servidor ou a servidora saia de uma instituição e vá diretamente para outra, a distância a ser percorrida tem que ser proporcional ao tempo que ela vai gastar. Então, se eu estou aqui no prédio da reitoria, vou sair daqui meio-dia, é impraticável que eu diga que ao 12h15 eu estarei lá no final de Guarulhos para assumir meu horário no outro vínculo. Por isso que tem que haver uma compatibilidade de horário. E os horários, eles têm que ser efetivos, eles têm que ser reais. Eles não são horários que sejam fictícios. Então, eu não posso estabelecer um horário junto ao RH, até porque, para estabelecer esse horário, chefia e servidor, ou servidor assina um documento, e depois fazer uma combinação com a minha chefia, dizendo, olha, vou entrar mais cedo, vou sair mais cedo, vou chegar mais tarde também no meu outro vínculo, isso eu já combinei com o meu chefe lá também, saio mais tarde lá e tudo bem. Estou cumprindo minha carga horária, o chefe está contente, entendo perfeitamente essa situação. Só que essa situação ela pode ser utilizada em casos excepcionais. Tem algum problema? Estou com um problema essa semana, conversei com meus chefes para que eu possa entrar antes, eu tenho que cumprir algum compromisso no horário de almoço. Tem algum problema? Não, não tem problema. Só que isso não é o horário efetivo que ele cumpre. No caso de docentes também, os docentes, às vezes, a cada semestre tem um horário diferente, em virtude de alteração do horário.
e às vezes podem fazer alguma combinação, isso a gente já viu em alguns apontamentos, algumas situações, às vezes o servidor, a servidora faz esse acerto, essa combinação com a chefia e acha que não precisa comunicar ao RH. Isso não é verdade. O horário oficial do servidor é o que está estabelecido no RH, tanto assim que num apontamento, a primeira informação que é colocada antigamente, o próprio servidor tinha que ir atrás da declaração, agora não. Agora, o Departamento de Administração do Pessoal, nós já colocamos o horário do servidor. Então, verifiquem isso. Tem que haver, não pode haver a sobreposição de horário e deve haver um tempo viável para você se deslocar até a outra instituição. Auxílio alimentação, a gente já comentou no mês passado, no RH com você do mês passado, mas como a gente está falando de acumulação, a gente quis trazer aqui novamente. Então, de acordo com a Lei 8.460, o parágrafo 2º do artigo 22, o servidor que acumule cargo ou emprego na forma da Constituição fará jus à percepção de um único auxílio alimentação, mediante opção. Então, embora ele tenha 2 vínculos, embora no horário do almoço ele esteja na Unifesp, por exemplo, e no horário do jantar ele esteja numa outra instituição, infelizmente, ele só vai poder receber um auxílio alimentação. E o André falava aí dos órgãos de controle, que cada vez têm acesso a mais informações. Esse é um apontamento que a gente não recebia. Passamos a receber muito recentemente essa informação sobre a duplicidade do recebimento do auxílio alimentação. Então, mostra exatamente que cada vez mais os órgãos de controle vão tendo acesso a outros dados, a novos dados, e, por exemplo, nesse caso, acesso até ao dado que está incluído na folha de pagamento do servidor, às vezes do Estado e às vezes de algum município. Então, nesse sentido, você recebe, se por acaso você está recebendo os dois, saiba que você só pode receber um deles. Teto constitucional também está lá no artigo 37 da Constituição, no inciso 11. Hoje não dá muito problema, a gente não tem muita dor de cabeça, mas também a gente quis trazer aqui, porque muita gente recebeu apontamento referente a teto constitucional. Antigamente, no caso de acumulação, o desconto do abate-teto, para o desconto do abate-teto, a gente considerava, eram considerados os 2 vínculos, os 2 cargos. Agora não. Então, o que é o teto constitucional? A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargo, função e empregos públicos não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, ninguém no país pode receber mais do que o ministro do Supremo, que desde novembro de 2018, o valor é de R$ 39.293,32 centavos. Antigamente, os 2 salários, as 2 remunerações dos vínculos eram somadas para atingir esses 39. E quando passava, automaticamente ele tinha um desconto para atingir esse valor. Agora não. Por causa dessa portaria 4.975 de 2021, no caso dos cargos acumuláveis, esses que a gente acabou de citar, o teto constitucional incide individualmente em cada cargo acumulado. Isso quer dizer que você só vai ter o desconto do teto constitucional, desse valor de 39, caso em cada um dos cargos você ultrapasse esse valor que está estabelecido. A portaria fala de outras situações e a somatória das 2 remunerações podem ocorrer, mas aí são casos mais específicos. Ok? Ô, Roberto, até aproveitando aqui a sua fala, né, em relação, por exemplo, ao recebimento do auxílio alimentação em mais de um cargo público, é uma trilha de auditoria que agora tem sido bem recorrente. Essa trilha, geralmente, ela vem pelo Tribunal de Contas da União e ele apura a esfera federal, estadual e municipal. Então, aqui é importante, até para que os servidores e servidoras, né, fiquem bem atentos nessa situação. Por quê? Ela, inclusive, enseja reposição ao erário. Tá? Quando vem para a gente
esse apontamento do Tribunal de Contas, ele já vem, inclusive, com determinação de reposição, que tem que devolver, que está contrariando a lei. Tá? Então, é um indício aqui que tem que ficar muito atento. Tá? Então, se a gente tiver servidores que hoje estão ali recebendo duplamente, vamos dizer assim, recebo no município, recebo na Unifesp, ou eu recebo na Unifesp, recebo no Estado, tem que ficar muito atento. Por quê? Porque é uma trilha que pode, certamente, quando vier um apontamento desse, ele já vem com um ordenamento para que a gente proceda também com a reposição do erário, inclusive com notificação ao outro órgão do servidor, ao outro órgão ali que o servidor tiver vínculo. Tá? Então, é uma situação que antes a gente não tinha apuração ali por meio de auditoria, mas hoje tem. Né? E a gente também percebeu, a gente observou aí, que quando surgiu essa trilha, que havia um desconhecimento na instituição. Né? Infelizmente, né, aqui eu posso até dizer, a gente tinha ali tanto um desconhecimento pela nossa própria área de pessoal, como também pelos servidores, quem dirá pelos servidores e servidoras. Né? Então, agora que a gente identificou que há esse impedimento legal, então a gente tem feito aí um esforço muito grande de orientar, né, a nossa comunidade. Né? A gente tem um hospital universitário, a gente tem uma quantidade muito grande de profissionais de saúde, então a gente tem feito esse esforço de orientá-los, né, quanto a essa vedação da própria legislação. Se você trabalha em mais de um cargo público, você não pode receber 2 auxílio alimentação. Então fica aqui também esse alerta. Se depois, eventualmente, houver dúvida sobre isso, a nossa equipe está ali à disposição para esclarecer dúvida no privado, por e-mail, né, pelo nosso sistema de atendimento, por telefone. E é importante, acho que o que não pode faltar, a informação, é o que a gente precisa. Vou avançar aqui, Roberto. Tá bom. Realmente, às vezes o servidor pode achar, e tem algumas trilhas que realmente você regulariza, e aí beleza, tá tudo certo. Agora, tem situações que, embora a pessoa regularize, compromete algumas questões. Então, por exemplo, essa que você está falando, a pessoa acaba tendo que devolver os últimos 5 anos recebidos incorretamente, ilegalmente. Então, por isso, os servidores às vezes querem, não, quando eu receber o apontamento, eu corrijo. Só que aí tem outras implicações também, né? Exatamente, fora o estresse, né, que para a gente, enquanto área de pessoal, é muito ruim, né, para a gente é muito ruim também, quando a gente fala em reposição ao erário, é um trabalho que a gente desempenha, né, uma rotina que a gente faz, mas que é muito desgastante, é ruim para a gente também, né, porque nós também somos servidores, e aqui a gente é colega de todo mundo também, né, mas por um outro lado a gente tem o dever legal de fazê-lo, né, então é bom ficarmos geralmente bem atentos a essa situação. Pode prosseguir aí, Roberto. E até aproveitando isso que você falou, muitas vezes o servidor, quando recebe um apontamento, ele acha que o único lugar que ele não pode procurar é o Departamento de Administração de Pessoal. Bem, não vou conversar nada disso com ninguém lá do DAP, do antigo RH. Quando, na verdade, a gente tem a função de cumprir alguns ritos. Então, por exemplo, num apontamento, a gente tem que notificar o servidor, tem que tomar essas providências para formalizar o processo, isso é fundamental, mas isso não quer dizer que a gente não esteja ali à disposição do servidor para esclarecer tudo aquilo que ele puder. O nosso prazer é poder atender o servidor e também mostrar para ele quais são os caminhos, coisas que dá para resolver e coisas que a gente também não tem todos os esclarecimentos. Muitas vezes o servidor ele traz para a gente ideias que, olha, vou até dar um exemplo. Nós tivemos uma servidora que dava aula na Unifesp e dava aula numa outra instituição até durante a pandemia. E não havia viabilidade de deslocamento, mas aí ela explicou que havia já um acerto para que ela desse aula remotamente. Perfeito. Quando a gente pede a declaração fala, isso foi um acerto que nós fizemos com você, mas não pode ser colocado por escrito. Aí já começa a complicar. Então, tem orientações que a gente dá e o servidor nos coloca uma situação que quando a gente vai conversar, vai pedir a documentação, porque certas coisas é no processo que a gente consegue a documentação e tudo mais, às vezes complica nessa hora. Mas, assim, todo DAP,
nós estamos à disposição. Qualquer dúvida que tiver, venha conversar com a gente está lá para isso. Senão o governo nem paga nós, né? Então... exatamente, é a nossa função, né? Eu falo sempre com as nossas equipes que o RH ele só existe porque nós temos os trabalhadores e trabalhadoras. Então, para a gente não é um fardo, né, receber o servidor, atender o servidor, pelo contrário, é o motivo de sermos RH, senão a gente não estaria ali. Então, assim, é importante que a comunidade, né, vá percebendo o RH como um parceiro, alguém que está ali para ajudar, para esclarecer, né, não obstante todas as atribuições legais que a gente tem, né, que a própria legislação nos incumbe ali, mas a nossa atuação é para facilitar para o servidor, para orientar, né, a gente tem feito esse esforço, porque, principalmente nesse período de pandemia, que aconteceu tanta coisa, tanta mudança, né, a gente está tentando aí ajudar um pouquinho, estar mais perto, esclarecer muita mudança, muita coisa nova, né, são muitos sistemas novos também, então fiquem sempre à vontade para nos procurar, para ir ali dar uma passadinha ali no RH, conversar com a gente está sempre às ordens. Perfeito. Então, vamos lá. Toda vez que a gente entrega um apontamento, uma das questões primeiras, quando é acúmulo de carga horária ou questões vinculadas à carga horária, uma das primeiras questões que é colocada é a questão, então eu posso cumprir no máximo 60 horas, né? Então eu estou dentro. Na verdade, nós tivemos uma portaria do Ministério do Planejamento que estabeleceu que o limite de carga horária seria de 60 horas. Então, isso realmente aconteceu, vários apontamentos nós tivemos na época, mas depois, por causa desse parecer da Advocacia Geral da União de 2019, aprovado pelo despacho presidencial também de 2019, estabeleceu que é admissível, em caráter excepcional, a acumulação de cargos ou empregos públicos que resulte em carga horária superior a 60 horas. Então, hoje é possível ter um somatório de cargas horárias, um somatório que dê um total de carga horária maior do que 60 horas. Vamos só frisar aqui uma questão. Até agora, a gente estava falando de cargos públicos. Quando a gente está falando de limite de carga horária, aí nós expandimos. Nós estamos falando de vínculos públicos e privados. Então, não só o servidor que tem vínculo público-público. Então, ele pode ter um vínculo público, outro vínculo público, outro vínculo privado. Então, agora a gente não está falando mais de vínculos públicos. A gente está falando só de vínculos públicos. Então, quais são os pré-requisitos? Primeiro, ausência de prejuízo à carga horária e às atividades exercidas. Isso está expresso no parecer da AGU. Carga horária devidamente comprovada e atestada pelos órgãos e entidades públicos envolvidos através de decisão fundamentada da autoridade competente. É fundamental que, se você tem uma carga horária dessa, no apontamento já, um dos documentos que é solicitado para a gente juntar o processo, é uma declaração da chefia dizendo que, olha, a carga horária está sendo cumprida corretamente, não há nenhum prejuízo na atividade desempenhada pelo servidor, pela servidora. Então, esse é um documento fundamental. Então, você tem uma carga horária maior do que 60 horas, também assim vou dizer que independente disso, você tem que sempre verificar se há algum óbice do seu chefe com relação ao teu desempenho, porque num apontamento referente à carga horária, a total de horas que você tem com a somatória dos seus vínculos, esse é um documento que a gente vai precisar. Compatibilidade de horário, a gente já explicou, viabilidade de deslocamento também foi explicado, e não haver conflito de interesse. Você pode ter, por exemplo, um vínculo privado que pode entrar em conflito com a atividade que você tem na Unifesp. Na própria Controladoria Geral da União, tem um link, tem um site em que você pode fazer uma consulta formal. Olha, tenho esse vínculo privado, tenho esse vínculo aqui pela Unifesp, e gostaria de saber se esse vínculo tem algum conflito de interesse com relação ao meu desempenho da Unifesp. Vou aproveitar. Olha aí, o Jean já colocou o link do site da CGU.
sistema eletrônico de conflito de interesse. Então, quem tiver alguma dúvida pode fazer essa consulta e a CGU vai encaminhar, na verdade, para a Unifesp, e a Unifesp vai fazer essa análise por meio da comissão por meio do encaminhamento dessa análise para a Comissão de Ética Pública da Unifesp. Por favor. Então, agora vamos mudar de novo. Agora a gente está indo para o exercício de gerência em empresa privada. Esse é um outro ponto que a gente recebe também muitos apontamentos. Em 2016, nós recebemos 500 apontamentos só desse tema. Então, é fundamental que todos os servidores que tenham alguma empresa ou que pensam em constituir uma empresa tenham clareza sobre qual o seu papel, o que ele pode fazer sendo sócio dentro de uma empresa. É o famoso sócio administrador, mas não só isso. Então, vamos lá para o artigo 117 do regime jurídico único, da Lei 8.112. O artigo 117 é todinho de proibições. Então, vamos numa delas, que é o inciso 10. Ao servidor é proibido participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificado ou não personificado, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Ou seja, o que o servidor pode exercer, qual o papel dele numa instituição em que ele é sócio? Ele pode ser acionista, cotista e comanditário. Só isso. O que é acionista e cotista? Na verdade, são palavras similares que estão aí, as duas, porque se referem a empresas diferentes, a tipos de empresas diferentes. Na verdade, você tem uma parte daquela empresa, você tem uma quantidade de ações ou determinada quantidade de cotas dessa empresa. E comanditário é quando você investe um determinado valor na empresa e você é responsável até o limite daquele valor. Então, é isso que o servidor pode, o papel dele numa empresa privada. E é fundamental aí a gente olhar dois documentos. Primeiro, o contrato social da empresa. Toda empresa, quando ela faz alterações, quando ela vai dizer quem que é o administrador da empresa, ela vai colocar isso no contrato social, que todos os sócios são obrigados a assinar. E também no quadro de sócios e administradores da Receita Federal. Muitas vezes, o que acontece? Todos os sócios assinam o contrato social, mas esse contrato social não é atualizado junto à Receita Federal. Então, a gente vai ver isso nesse slide. Então, a consulta do quadro de sócios e administradores da Receita Federal. O Ricardo já colocou ali o link. Esse é um link público. Qualquer pessoa pode consultar as informações de qualquer empresa no site da Receita Federal, desde que ela ela tenha o número do CNPJ da empresa. Então, clicando nesse link, vocês vão ter o site, e no site vocês só colocarem o CNPJ. Quando colocar o CNPJ, vai abrir essa tela, essa parte de cima, onde estão todos os dados cadastrais da empresa. Ali eu fiz um resumo só para vocês terem ideia, mas eu quero focar nessa parte aqui, consultar quadro de sócios e administradores, que é essa teclinha que eu circundei em vermelho. Clicando ali, a gente vai ter acesso à parte de baixo, que é uma outra tela, onde a gente vai ter ali, nesse caso, a gente está consultando a Casas Bahia, e a gente vai ter ali quem é o sócio administrador da empresa. Roberto, então, cada empresa vai ter um sócio administrador só? Não. Pode ter quantos sócios administradores que a empresa quiser constituir. Muitas empresas, às vezes, têm 30 sócios. Todos os 30 sócios podem ser sócios administradores. Nesse site da Receita vai estar exatamente a qualificação de cada pessoa nessa empresa. Agora, Roberto, então quer dizer que sócio administrador, se eu não tiver como sócio administrador, está tudo tranquilo? Não. Lembrem que o que a gente está falando é lá do inciso 10 do artigo 117, quando a gente falava qual é o papel do servidor. Ele pode exercer aquelas 3 funções. Tudo que entrar num papel gerencial,
a gente não vai poder, o servidor e a servidora não vai poder desempenhar. E aí a gente pega um contrato social, que a gente quis trazer como exemplo, para a gente verificar como, às vezes, a gente coloca as informações no contrato social, e o servidor, a servidora assinam achando que não tem problema, e tem. Então, vamos pegar o exemplo desse item 3 de um contrato social, que diz o seguinte: a administração da sociedade caberá unicamente ao servidor. Ótimo, lindo, desculpa. A administração da sociedade caberá unicamente ao sócio, que o nome dele estava ali, ele é não servidor. Então, perfeito. A administração da empresa vai ser exercida, embora tenha servidores na empresa, como sócios, a administração cabe ao não servidor. Mas a gente tem um bendito de um parágrafo único ali embaixo. No caso de ocorrer o seu impedimento por falta ou em função de doenças graves e ou falecimento, a administração caberá ao sócio. E ali, o nome que estava ali é o nome do servidor. Isso não pode. Nem na falta do administrador, que foi delegado, vai poder ser o servidor assumir isso. Normalmente, agora, os contratos sociais trazem que, no caso de impedimento do administrador, todos os sócios vão poder exercer a administração, exceto o servidor tal, que normalmente fica assim para que conste no contrato social que o servidor é o único que não vai poder exercer aquela função de administração. Beleza, André, podemos seguir. Ok, aí a gente tem algumas observações. Em que situações que esse servidor ele pode exercer a administração? Vamos ali, casos em que não se aplica o inciso 10, que é aquele que fala do sócio cotista comanditário, do artigo 117. Nesse caso, é o parágrafo único do artigo 117. O servidor pode, quando a participação nos conselhos de administração fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha direta ou indiretamente participação no capital social ou em sociedade cooperativa ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros. E também no caso de licença para o trato de interesse particular, que é a licença prevista no artigo 91 da 8.112, desde que não haja conflito de interesse. Essa era uma licença que antigamente não podia, você saía para trato de interesse particular, mas você, mesmo assim, não podia exercer a administração de uma empresa. Agora, já é possível ocorrer isso. A gente tem aí algumas observações, porque são questões que nos são colocadas de forma mais constante, então a gente preferiu trazer essas informações. Então, MEI, microempreendedor individual. O servidor não pode constituir uma MEI, porque todas as atividades de administração e gerência se concentram no dono da empresa, que seria o servidor. Então, o servidor pode ter uma MEI? Não, porque ele é o único sócio, ele é o dono da empresa. Então, quem vai fazer a gerência da empresa é ele. EIRELI é um outro tipo de empresa individual também. Servidor pode assumir a titularidade dessa pessoa jurídica, com a assinatura de seus atos constitutivos, mas deverá nomear um terceiro para assumir as funções gerenciais. A constituição da empresa não é considerada atividade de gerência ou administração. Então, ele pode constituir a empresa? Pode. Pode assinar todos os documentos? Pode. Só que ele tem que delegar a administração para um terceiro. A empresa não pode contratar com o Serviço Público Federal, essa empresa que ele é sócio. Deve haver compatibilidade de horário e viabilidade de deslocamento, caso trabalhe na empresa que é sócio. O servidor, sendo sócio de uma empresa, ele pode receber como prolabore, sendo sócio, ou prestador de serviço. Aí a gente não colocou, mas eu quero até frisar, no caso de centros de estudo, muitas vezes a gente ouve falar, não, mas eu administro um centro de estudo, é uma unidade acadêmica, na verdade, o centro de estudo, então o servidor pode. O servidor não pode. Ele não pode.
às vezes, mas eu não sou sócio administrador, eu sou presidente. Às vezes, outras funções achando que só a palavra sócio administrador que está impedindo que o servidor, que vai dar um conflito com o fato de ser servidor. Não. Inclusive, inclusive centros de estudo, nós tivemos há cerca de 15 anos vários centros de estudo que nós tínhamos servidores da Unifesp sendo presidentes. Tivemos o TCU veio e apontou vários deles. Eu me lembro até que nós tivemos reuniões junto, nem me lembro qual era a instância, em que até o pró-reitor da época, o professor Sérgio Draibe, informou que os servidores não podem ser sócios administradores ou presidente de centros de estudo. Centros de estudo é uma empresa como outra qualquer, e se a gente entrar lá no link da Receita Federal que a gente acabou de colar, que o Ricardo colocou, a gente vai verificar que o servidor aparece lá, caso ele seja presidente ou sócio administrador. Então, é isso que a gente gostaria de informar, de expor, e eu ressalto, a gente fica sempre à disposição aqui, a gente sabe que às vezes colocar em público, às vezes uma apresentação dessa, a pessoa já perguntou, já pensou, estou vendo que eu estou ilegal com relação a isso. Então, em todos os nossos canais, telefone, a gente fica, até se precisar, a gente faz um meet para conversar com o servidor, com a servidora, então fiquem à vontade, tá? Então é isso, André. Passo a bola para você. Obrigado aí, Roberto, pelo apoio aí na apresentação, por todos os esclarecimentos. Estou vendo aqui algumas dúvidas que têm chegado aqui no nosso chat. Antes da gente partir para o chat, para as dúvidas, eu queria pedir aqui, dar a palavrinha aqui para a Sandra, do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas, que está aqui acompanhando o nosso evento. Ela tem disponibilizado aqui ao longo da apresentação aqui, colocado o link no chat para fazer, formalizar ali a lista de presença, para depois o departamento fazer a emissão do certificado. Sandra, se quiser, fica à vontade para dar uma palavrinha aí com os nossos participantes de hoje. Será que ela está com problema de microfone? Que ela está na reitoria? Acho que a Sandra deve estar com algum problema de áudio. Bom, se depois ela retomar o áudio, nos dá uma... Você está falando, não está saindo o áudio, Sandra, mas tudo bem, sem problema. Então, aqui só reforçando, pessoal, a Sandra está colocando o link aqui no chat, tá, da lista de presença. Depois peço a gentileza aí de vocês confirmarem ali a presença de vocês, porque a equipe do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas depois vai fazer a emissão dos certificados aí para aqueles que participaram do evento hoje. Tá bom? Obrigado aí, Sandra. Bom, então agora a gente vai aí para as perguntas, tá? Tô vendo que tem algumas aqui no chat, tem algumas perguntas bem importantes. Então, por exemplo, a Juliana, ela trouxe aqui uma pergunta que ela falou o seguinte: no meu caso, tenho formação em segurança de alimentos e muitas empresas pedem consultorias de controle de qualidade de pessoa jurídica. Essa prestação de serviço pode ser feita pelo servidor? Essa pergunta é interessante, porque muitas vezes pode enquadrar outros servidores em outros cargos também. No meu entendimento aqui, Juliana, qual que é o ponto central? Como que é essa configuração dessa sua personalidade jurídica, dessa sua pessoa jurídica? Como que ela está, como que é essa constituição? Porque se ela incorrer em alguns daqueles itens que a gente elencou aí ao longo da apresentação, se for um MEI, se você é o responsável, você faz a administração dessa pessoa jurídica, eu entendo que não é possível. Tá? Então, o ponto principal aqui é como que é essa constituição dessa pessoa jurídica que você tem. Não sei se o Roberto quer fazer mais algum comentário aqui também, algum acréscimo? Não, perfeito. Eu acho que é exatamente essa questão. Vai depender de como vai ser essa empresa jurídica. Vamos pensar que ela e mais duas pessoas que não são servidoras abram uma empresa. E a administração vai recair sobre essa pessoa que não é servidora. Aí ela pode constituir? Pode, porque aí não é ela unicamente. Se ela abrir uma MEI, com certeza não vai poder. Se ela também estiver falando com relação ao conflito de interesse, isso vai depender muito das empresas para as quais ela prestar serviço,
Se essas empresas contratam com serviço público, então isso tem que ficar um pouco atento também. Mas desde que ela não, com relação à empresa que ela precise formar, caso ela não seja contratada da empresa. Se for uma MEI, por exemplo, não é possível. Mas se ela abrir uma empresa e tiver outros sócios, aí tudo bem. Obrigado aí, Roberto. Tem uma outra perguntinha aqui agora da Regiane, que é bem interessante. Ela fala sobre a questão do professor de 40 horas, né? Que se eu não acompanhei aqui o chat para cima, se é a questão de ser DE, dedicação exclusiva, se ele poderia exercer, acho que uma outra atividade remunerada em outra instituição. No caso de professor com dedicação exclusiva, não, tá? Não é permitido. Inclusive, essa é uma trilha de auditoria muito recorrente do Tribunal de Contas da União e também da CGU. É uma das trilhas assim mais delicadas que a gente tem, porque eles, quando chega um apontamento desse tipo, eles pedem uma infinidade de documentos, né? Então, ela é muito delicada. Então, se você tem dedicação exclusiva, né, realmente é dedicação exclusiva, você não pode desempenhar uma outra atividade, tá? Realmente, nesse tipo de situação, o servidor ele acaba ficando sujeito a constar em alguma dessas trilhas, e tem sido muito recorrente, muito mesmo. Então, Juliana, não sei se acho que foi a Juliana, né? Não, Regiane. Não sei se a gente conseguiu esclarecer. Se tiver mais alguma dúvida também pode colocar aqui no chat. No caso, André, desculpa, uma docente em dedicação exclusiva, então nem se fala em ser administrador de empresa. Aí o servidor já não pode, o servidor em dedicação exclusiva é muito mais complicado. Inclusive porque, muitas vezes, tem alguns apontamentos que o Tribunal de Contas da União só manda regularizar, embora, como está dentro das proibições lá da 8.112, ela poderia pedir para abrir um processo administrativo. No caso de um docente em dedicação exclusiva, se for constatado que ele exerceu a gerência de uma empresa privada ou teve um outro vínculo, todo o valor recebido, aquele adicional como DE, ele tem que devolver. É muito mais complicado. Então, os docentes que cumprem regime de dedicação exclusiva, então, fiquem atentos e verifiquem exatamente o que eles podem, quais os outros vínculos que eles podem ter. Não fujam isso. É aquele famoso, ande no trilho mesmo que o trem pegue. E aqui, Roberto, eu até faria uma sugestão também de consultar a CPPD. Sim, perfeito. Né? Eu acho que seria aqui fazer-lhe uma consulta à CPPD, verificar, falar, olha, eu sou docente, atuo com dedicação exclusiva, né, estou desempenhando eu poderia desempenhar tal atividade em outro órgão assim assado, representaria algum conflito quanto à dedicação exclusiva. Eu acho que nessa situação, acho que toda a vigilância, né, todo o cuidado aqui para a atividade, acho que ele é bem-vindo. Até porque, como o Roberto mencionou, é uma trilha de auditoria muito complexa. Eu acho que das mais complexas que a gente tem. Exatamente. E recorrente. Se depois houverem outras dúvidas também, Regiane, a gente fica aqui às ordens depois, se você quiser conversar, e pode encaminhar também um e-mail para o nosso departamento, tá? A gente está aqui às ordens. A Elizabeth está perguntando se vai ficar gravado. Sim, Elizabeth, o encontro fica gravado. Tá? A gente vai estar disponibilizando em breve numa página do Departamento de Administração de Pessoal. Tá? Todos os encontros que a gente está fazendo, a gente vai começar a disponibilizar. Eles vão estar também disponíveis no canal do YouTube da ProPessoas e também no Sua Unifesp, que tratar desses assuntos que a gente está discutindo, para que realmente haja aí uma visibilidade na comunidade. A gente até pede também que, se vocês gostaram do evento, se for importante para vocês, compartilhem com os colegas, avisem, né? Acho que o nosso papel aqui é de realmente formar aí, ajudar vocês a entenderem aí das nossas rotinas aí de pessoal. Tem uma mãozinha levantada aqui da Cristina. André, deixa eu só... você estava respondendo para a Elizabeth de Rotondi. Deixa eu aproveitar, ali em cima ela colocou, servidor aposentado pode ser administrador. Só gostaria de fazer ali uma observação. Diferente do caso da acumulação, que o servidor, quando ele se aposenta, é contado aquele vínculo
como acumulável, então, se ele tem um vínculo de aposentado e outro de ativo acumulável, ele já tem os dois, ele não pode ultrapassar 2 vínculos. No caso de aposentado, não. No caso da administração, da gerência de atividade privada, no momento em que ele é aposentado, então ele passa a poder exercer a gerência de empresa privada. Então, no momento que ele, como ativo, ele não pode. A partir do momento em que ocorre a aposentação do servidor, então a aposentadoria do servidor, automaticamente ele pode passar a ser administrador da empresa. Obrigado aí, Roberto. Então, a gente vai passar aqui para as perguntinhas. Depois a Maria tem uma perguntinha sobre o per capita. Maria, assim que a gente terminar aqui as pessoas que estão com as mãos levantadas, eu vou passar a palavra para você, tá? Então, a Cristiana. Bom dia, Cristiana. Ouvindo? Sim, agora sim. Sim. Obrigada. Eu sou Cristiana, né, eu sou assistente social, né, TAI, né, serviço social, e gostaria de uma orientação em relação ao acúmulo de cargos. Por quê? Né, o meu concurso foi de 30 horas, apesar que tem algumas questões internas aí, hoje nós estamos flexibilizadas, porém nos espelhos, né, dos nossos dados, apresenta-se como 40 horas. Então, eu gostaria de saber qual é a implicação nessa questão do acúmulo de cargos. Você está querendo considerar qual carga horária que você cumpre, porque assim, mesmo que você tenha outros vínculos, o fato de você ter uma somatória de carga horária maior do que 60 não tem problema. Certo. É isso que você está se referindo? Porque o fato porque, na para verdade, acumulação... Desculpa, porque eu não sei como legalmente isso seria documentado, né? Porque dentro da instituição eu faço 6 horas pela questão da flexibilização, né? Se for o caso de acumular outro cargo, como é que essa documentação se apresentaria? Porque nos documentos, nos extratos, né, que aparecem os nossos dados, lá consta 40 horas. Entendi. Se haveria alguma implicação nessa questão do acúmulo de cargos? Não, Cristiana, com relação à acumulação, o que são considerados são os cargos. Então, certo. Você tem um cargo de assistente social, então, beleza, você pode ter na esfera pública também um cargo de assistente social. Então, você pode ter no máximo os 2 cargos. Com relação à carga horária, não tem problema. Vamos pensar que você tenha 40 horas aqui e 40 horas na outra instituição, ou 30 horas na instituição privada, não vai ter nenhum problema, só que lembre que tem aqueles pré-requisitos que a gente expôs aqui na apresentação, o que é exigido para quem tem mais do que 60 horas. A questão dos assistentes sociais, eles cumpriam 30 horas na Unifesp, e depois nós tivemos acesso a uma, acho que, nota técnica do Ministério do Planejamento, que dizia que, na verdade, os assistentes sociais na esfera pública deveria cumprir 40 horas semanais. Então, hoje, os assistentes sociais devem cumprir 40 horas, e aqueles que cumprem 30 horas, cumprem porque estão flexibilizados, então fazem 30 horas, mas no momento, por exemplo, vamos imaginar que o seu setor deixe de ser flexibilizado. Então, as assistentes sociais desse setor passariam a cumprir 40 horas semanais, entendeu? Mas com relação à acumulação, a carga horária em si não tem influência. O importante, o que estabelece a Constituição, é que você tem que ter, no máximo, 2 vínculos. Tá certo. Tá? Muito grata. Imagina, Muito obrigado. grata. Esclarecida, né, Cristiana? Muito. Legal, obrigado. Na sequência, a gente tem aí a Juliana. Juliana, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta, 2 perguntas, na verdade, né? No caso que vocês mencionaram, não pode professor de dedicação exclusiva exercer qualquer tipo de atividade remunerada, né, na esfera pública ou privada, a menos que esteja abandonada a ADE. Nesse caso, como se faz para abandonar a ADE? Essa é uma pergunta.
E outra, se em algum momento futuro eu resolva deixar de exercer atividade privada, eu posso voltar a ser professora de dedicação exclusiva? Essas duas questões, como abandonar, caso eu decida isso, e caso eu resolva voltar, se isso é possível. Tá, de início, eu vou na primeira parte, Roberto. Tá bom. Juliana, eu entendo assim, né? Qual que seria a minha sugestão nessa situação? Antes de você tomar qualquer decisão relacionada à DE, que você consultasse a equipe da CPPD. Conversa com eles. Há algumas exceções, dependendo do tipo de atividade, mas elas são, pelo que eu entendi, se eu não estou enganado, né, se eu estou me recordando bem, ela é mais relacionada, acho que a algumas atividades de pesquisa, alguma coisa assim. Mas, de qualquer forma, qual que é a minha recomendação? Conversar com a equipe da CPPD, apresentar qual que seria essa outra atividade, para que eles avaliem se há compatibilidade e se, nesse caso, não infringe nenhuma regra relacionada ao DE. Tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Em relação ao fato de você se desvincular do regime de dedicação e retornar, eu não sei, Roberto, se isso é feito de pronto, se também passa pela avaliação da CPPD, não me recordo agora. Eu também não sei, eu até imagino que... Eu posso ajudar nessa resposta. Ô, Ricardo, manda Ricardo, bem-vindo. Oi, meu nome é Ricardo, também participo do DAP, né? Eu sou da Coordenadoria de Frequência. Então, eu lido com os processos de alteração de carga horária das carreiras de docente e TAI. Então, os docentes se enquadram como DE e 40 horas. Dentro do SEI existe um processo em que o docente pode solicitar à CPPD que analise a documentação para tanto mudar de DE para 40 ou de 40 para DE. Então, esse processo é realizado em conjunto com o CPPD e o DAP, mas a análise do mérito, toda a questão documental, os formulários específicos estão disponíveis no site da CPPD, mas pode ser solicitado a qualquer momento, e a reversão também, passar de 40 para DE e de DE para 40. Processo relativamente simples, mas com o aval da CPPD. Ótimo, Ricardo, obrigado. Excelente. E aqui também, lembrando, aproveitando que a Eliane é a chefe lá do DGP, né, da Divisão de Gestão com Pessoas de Guarulhos, ela colocou aqui no chat o link da atividade esporádica, que vem lá, é um link direto lá da CPPD, que traz também algumas informações. Então, acho que vai ajudar a esclarecer um pouquinho. Obrigado aí, Eliane, pelo suporte. Por nada, o primeiro link é referente justamente às atividades que pode se fazer e como se faz. Algumas são solicitadas, existe um teto anual para poder pagar essas atividades. Então, tem coisa que passa só pelo departamento, tem coisa que passa para a CPPD, no caso de remunerado. E o de alteração de carga horária também está lá, tem todo um procedimento. Perfeito. Obrigadão aí pelo suporte, Eliane. Juliana, acho que deu para esclarecer aí um pouquinho, né? E aí, se você ainda apresenta... Muito obrigada. Eu vou entrar aí no site, mas vão saber dessas informações. Agradeço, viu? Isso. Qualquer dúvida, a gente segue as ordens, tá bom? Valeu, Juliana. Obrigado. A Cristiana Silva está com a mão levantada e depois o Milton. Oi, Cristiana. Será que ela ficou com a mão levantada, por engano? Eu acho que foi dela que nós respondemos a pergunta. Acho que foi. Então, vamos para o Milton aqui. Bom dia novamente a todos e todas. Né? Eu fiquei com uma dúvida, assim, eu sou TAI, né, assistente administrativo, e eu estou estudando licenciatura em matemática. Eu poderia estar acumulando cargo como professor mais técnico? Eu não entendi se técnico, se pode ser o TAI, assistente administrativo, ou técnico de laboratório, por exemplo. Fiquei com essa dúvida. Não, o cargo técnico pode. A linha B... do artigo 37 lá, vai falar exatamente que pode acumular um cargo de docente com um cargo de técnico. Esse técnico pode ser tanto de nível médio, ou então, quando ele fala de científico, pode ser um cargo de nível superior com formação específica.
Então, pensando que você vai ser docente na Unifesp, vai continuar sendo docente na Unifesp e vai exercer um cargo de nível superior, com conhecimento específico, numa outra instituição, eu entendo que não tem nenhum problema, você pode acumular. Não sei se o André quer acrescentar mais alguma coisa. Não, desnecessário, Roberto. Entendi. Tá certo, então muito obrigado. Imagina, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui no chat. As equipes também estão respondendo. Eu não identifiquei mais nenhuma. André, tem a Mariana Medeiros. Da Mariana. Quem tem cargo técnico não pode ter apenas cargo de professor em outra instituição? Deixa eu só, aproveitando, o Milton falou um pouco isso. Embora a gente seja TAI, não quer dizer que o fato dessa sigla ser técnico, não quer dizer que todos sejam considerados como técnicos. A gente está falando especificamente daqueles cargos técnicos de nível médio, quando a gente fala isso. Então, o fato de ser TAI não quer dizer que legalmente ele pode ter um outro vínculo. O TAI em si não significa o respaldo de um cargo técnico, tá? Agora, ela falou que não pode ter apenas cargo de professor em outra instituição. Se ela for técnico aqui, de nível médio, por exemplo, ou nível superior e docente em outra instituição, eu entendo que pode. Aí eu não sei se ela quer conversar ela quer usar o microfone para esclarecer ou verificar se ficou claro. Roberto, a minha dúvida é assim, eu sou técnico, no meu caso, né, eu sou técnico na instituição. Desculpa, Mariana, picotou. Oi, tá me ouvindo agora? Sim. Então, no meu caso, eu sou técnica em Libras na instituição. Se eu for atuar em outra instituição, só pode ser de professora? Eu não poderia atuar como técnica em Libras também em outra instituição? Não. Tem que ser docente, porque a primeira opção são 2 cargos de docente. Você não se enquadra. A segunda, um cargo de professor com outro técnico científico. Esse você poderia se enquadrar. A terceira são privativos da área da saúde. Então, também não. Tá ok, obrigada. É importante aqui a gente sempre frisar, acho que, Roberto, até dar uma frisada aqui, via de regra, né, a acumulação de cargos públicos, ela é vedada. Sim. Então, a regra é essa. A regra é que não podemos acumular, tá? A Constituição, ela traz algumas exceções. Então, a gente precisa, assim, num caso de acumulação, estar enquadrado em uma dessas exceções que são previstas ali na Constituição. Tá? A gente tem também uma página no Sua Unifesp, eu vou pedir para a equipe coloque aqui no chat, relacionada à acumulação de cargo público. Ali traz bastante esclarecimento, a gente tem um FAQ também com tirar dúvidas, que pode ajudar aí também, somando aí com a apresentação que a gente fez, com as perguntas que foram respondidas, e pode ajudar a elucidar um pouquinho mais, esclarecer um pouquinho mais aí as dúvidas que, porventura, aí a comunidade ainda tenha. Bom, não tem nenhuma mãozinha levantada. No chat, acho que todos foram respondidos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui também. Acho que não tem nenhuma dúvida. O Jean colocou aqui no chat o link do catálogo de gestão com pessoas relacionado ali à acumulação de cargo público. Então, tem ali também essas informações para ajudar. Bom, havia uma dúvida aqui que foi colocado pela Maria, que era relacionada, acho que o per capita ainda, a saúde suplementar. Deixa eu ver aqui. Foi esclarecido, Maria? Maria Eulália? Foi esclarecido pela equipe, se ela quiser fazer Foi esclarecido pela Joelma, na questão do comprovante do plano de saúde, André. Perfeito. Que era a entrega do comprovante, depois de fazer o recadastramento, se precisaria se entregar comprovante, né? Isso mesmo. Tá bom. Até reforçando, gente, não precisa, tá? Depois de fazer, uma das vantagens dessa modernização aí pelo Solgov é que a gente não vai precisar mais ficar entregando o comprovante. Fez o recadastramento ou o cadastro de um plano novo,
não vai precisar ficar ali anualmente apresentando o comprovante, a menos que o CIPEC, né, o órgão central de pessoal civil, edite alguma outra norma nesse sentido. Mas, por enquanto, a orientação que nós temos deles é que não vai mais ser necessário fazer isso. É justamente para facilitar aí a vida dos servidores, tá bom? Então, legal. Eu acho que, como a gente não tem mais dúvidas, a gente vai aqui partir já para o encerramento aqui do nosso encontro. Legal. Deixa eu parar aqui a apresentação. Então, aqui a gente aproveita mais uma vez para agradecer aí todos, né, todos e todas que participaram, que ficaram com a gente aqui ao longo dessas quase 2 horas. Foi muito legal, muito bom, né? E é interessante a gente conhecer também as dúvidas que vocês vão apresentando, para a gente tentar buscar formas de estar ali ajudando, de estar explicando, de levar informação até vocês. Isso é muito bom. Então, a gente agradece aí pelo prestígio, né, por estarem aqui conosco. Lembrando que as nossas equipes estão à disposição para atendê-los, por todos os canais aí que a gente tem, chat, e-mail, às vezes pode demorar um pouquinho devido à sobrecarga, né, que a gente recebe. A gente tem observado que depois que a gente faz os encontros, assim, no dia seguinte, a caixa de e-mail, o sistema de atendimento, assim, fica lindo de mensagem, mas é muito legal, é sinal que a gente está alcançando vocês aí, isso é importante, acho que é a finalidade aqui do nosso evento, tá bom? Então fiquem aí em paz, tenham um bom dia, a gente agradece aí, lembrando que no mês que vem, em agosto, a gente vai ter outro encontro, a gente vai estar fazendo essa dinâmica mensalmente, trazendo sempre, todo mês, aí um tema diferente, ou um assunto do momento que a gente precisa ali, é importante tratar com vocês naquela ocasião, ou algum assunto que a gente tem levantado aí que há uma dúvida muito grande sobre ele. Então, a gente agradece aí, que todos tenham aí um bom dia, e aí um bom final de semana, né, que está chegando, muitos aqui a gente não vai se ver novamente. Um abraço. Valeu, gente, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Bom dia.